campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus amigos, estamos mais uma vez aqui para dar prosseguimento ao nosso livro Os Mensageiros, pelo Espírito André Luiz, na psicografia do nosso querido, saudoso Francisco Cândido Xavier. Saúdo os trabalhadores, irmãos, amigos, simpatizantes do nosso grupo espírita Francisco Xavier, que tem acompanhado os nossos trabalhos, tanto de leitura como palestras, todos os trabalhos, enfim, que estão lá no nosso canal. Continue nos acessando. Hoje, queridos, nós vamos dar início, vamos ler, o capítulo 17 e 18, mas vamos lembrar do 15, que tem o título A Viagem. André é preparado, para viajar com Aniceto e o Vicente, seu companheiro. E eles saem, uma região montanhosa, meia tétrica, que eles relatam. E ali eles estão, ainda distantes da crosta, mas sentindo, muito interessante o que o Aniceto relata, é a mente, o pensamento dos humanos na Terra, que eles registram, e tudo fica lá registrado, Até eu fiz o comentário que tudo que a gente pensa entra no universo, e está aí, um maior exemplo, muito interessante. O trajeto, eles tiveram que se apagar, inclusive, a luz própria, a luz deles, que eles estavam felizes por fazer uma tarefa, e irradiavam. E aí o Aniceto, quando chegou perto de certa região, pediu que eles se apagassem, para que os outros não vissem. Então, isso aí demonstra uma grande humildade, dessas entidades queridas. E o capítulo 16 tem um nome no Posto de Socorro, muito lindo, um castelo, meio antigo. Eles conheceram, o campo de socorro, conheceram Alfredo e Ismália, um casal, muito ela dá a entender que ela é um espírito muito mais superior a ele, que nós vamos comentar aqui, agora nós vamos ler a leitura do 17 que relata. E uma das coisas que o André ficou vislumbrando foi a tela, de um pintor francês, que ele achou que era uma cópia, e não, aquela era autêntica, Inclusive ele relata ali, o Alfredo, que o pintor foi levado, numa zona para que ele visse toda, que era de São Denis, a tela muito linda. Ele foi levado para vislumbrar toda a cena, Então, para poder passar para a tela. As nossas telas, as bonitas, as celestiais, que são cópias daquelas lá da espiritualidade, Muito interessante. Até eu fui procurar o nome desse pintor, Léon Joseph Florentin Bonnet, Ele nasceu em 1833 e desencarnou em 1922. Deus, ó, que lindo, Então vamos começar o 17, que é o romance de Alfredo. Vamos ver aqui a trajetória desse casal, Depois de alguns minutos utilizados por nós no serviço da higiene reconfortadora, Alfredo convidou-nos à mesa, onde Ismália, com extrema fidalguia, mandou servir frutos diversos. Os senhores do castelo não podiam ser mais gentis. Servidores iam e vinham com grande júbilo e a lhes transparecer do rosto. A palestra de Alfredo e as observações de Ismália estavam cheias de notas interessantes e educativas. Qual a sua impressão dos serviços em geral? Perguntou Aniceto atencioso, dirigindo-se ao dono da casa. Excelente, quanto às oportunidades de realização que nos oferece, respondeu Alfredo em tom significativo. Entretanto,
não têm o mesmo parecer quanto à situação em curso. As zonas a que servimos estão repletas de novidades dolorosas. O presente período humano é de conflitos devastadores e as vibrações contraditórias que nos atingem são de molde a enfraquecer qualquer ânimo menos decidido. Desencarnados e encarnados empenham-se em batalhas destruidoras. É uma lástima. Multiplica-se o número de necessitados que recorre ao posto? Continua indagando nosso orientador. Enormemente. Nossa produção de alimentos e remédios tem sido integralmente absorvida pelos famintos e doentes. Tenho 500 colaboradores, mas nos sentimos presentemente incapazes de atender a todas as obrigações. A massa de sofredores são incontáveis. No outro tempo, nossa paisagem se mantinha em sombras durante muitas semanas, mas agora, nesse instante, Ismália pediu licença para dirigir-se ao interior. E como Alfredo fixasse os olhos nos meus, aventurei-me a considerar: ainda bem que tendes uma abnegada companheira ao vosso lado. Ele e Aniceto sorriram, quase a um só tempo, falando-nos o administrador. Ah, meus amigos, por enquanto não tenho essa felicidade em caráter definitivo. Minha esposa e eu temos o divino compromisso de união eterna, mas ainda não lhe mereço a presença contínua. Olha, ela é a bondade celeste e eu a realidade humana. Isso quer dizer que ela cresceu e ele ainda não, né? Depois de pequena pausa, prosseguiu com gentileza. Aniceto conhece-nos a história, vocês, porém, a ignoram. Senti-me-ei, portanto, contente em relatar algumas lembranças em benefício duplo. Aliviarei o coração uma vez mais, contando minhas faltas a vocês dois, que talvez tenham em breve novos serviços na terra, aproveitarão, por certo, alguma coisa das minhas experiências. Ismália e eu guardávamos um escrínio de felicidade no mundo. No entanto, os salteadores perversos espreitaram-nos a aventura. Minha responsabilidade era enorme no campo dos negócios materiais, e longe de compreender as obrigações sublimes de esposo e pai, não procurava atender os deveres justos para com Lara e os 2 filhinhos que Deus me enviara ao círculo doméstico. Ismália, porém, era a providência de nossa casa. Esqueci-me, contudo, de que a virtude a qualquer tempo será atormentada pelo vício. E minha nobre companheira foi vítima da maldade de um amigo desleal, com quem tinha eu inúmeros interesses em comum no campo monetário. Minha esposa sofreu em silêncio a perseguição dele por alguns anos consecutivos. E quando meu desventurado sócio verificou a inutilidade da atitude criminosa, em franco desespero, buscou envenenar meu espírito desprevenido. Começou por advertir-me quanto ao procedimento dela. Atordoou-me, envolvendo-a em acusações descabidas. Subornou criados domésticos e colocou espiões que seguissem minha querida Ismália nas tarefas de esposa e mãe. Esse homem exercia profunda influência sobre mim, e atendendo aos laços que nos uniam, minha companheira jamais se sentiu com bastante coragem para denunciá-lo. Enquanto dava ouvidos à calúnia, fora de meu círculo doméstico, tornara-me intolerável dentro dele. Não sabia contemplar minha esposa com a despreocupação e a confiança absoluta de outra época. Via o mal nos seus mínimos gestos e queria descobrir segundas intenções nas suas frases mais inocentes. Cheguei a acusá-la veladamente. Ismália chorou e calou-se. Por fim, nosso infeliz perseguidor subornou um homem de baixa condição que permaneceu certa noite ao lado de nossos aposentos particulares como vulgar ladrão, às ocultas,
sendo eu convocado à prova máxima. Penetrei no quarto em extremo desespero e acusei em voz alta, ao ver a companheira profundamente tranquila. Ismália levantou-se, receosa da minha saúde mental, mas não lhe atendi os rogos, procurando como louco o compurcador da minha honra. Abri violentamente grande armário antigo, vasculhando o quarto. Nesse instante, o vulto de um homem esqueirou-se na sombra do aposento próximo. E antes que eu pudesse agarrá-lo, no meu ódio em frene, saltou a janela, alcançando o pomar de nossa casa. Corri desesperado, detonando balas a esmo, mas não consegui. Regressei ao quarto e, para acúmulo da calúnia odiosa, o desconhecido deixara atrás de si um chapéu novo, rigorosamente moderno, para que se acentuasse meus sentimentos terríveis. Olhos com gestos, vomitando insultos, quis eliminar Ismália, banhada em lágrimas, a meus pés. No entanto, alguma coisa que nunca pude compreender na terra paralisou meu braço quase homicida. Vociferando blasfêmias, surdo aos rogos dela, afastei-me do lar, tomado de horror. No dia imediato, fiz valer meu direito exclusivo sobre os filhos e providenciei para que Ismália, convertida em estátua de dor, fosse restituída à fazenda paterna. Contratei uma governanta para os meninos e logo após tomei um paquete para a Europa, onde me demorei mais de 3 anos. Nunca me propus a verificações sérias e, embora tivesse o espírito incessantemente atormentado, humilhei os sentimentos mais íntimos, jamais procurando notícias da companheira caluniada. Certo dia recebi uma carta lacônica na costa francesa. Um parente dava-me informações da esposa. Após 2 anos angustiosos entre a saudade e o abandono, Ismália foi colhida pela tuberculose, falecendo em terrível martírio moral. Deliberei então a volta. Fixei-me novamente no Rio. Eduquei os filhinhos e conservei a dolorosa viuvez no desencanto do coração. Os anos rolaram uns sobre os outros. Quando fui chamada à cabeceira do ex-sócio agonizante, o infeliz, em face da morte, confessou o crime odioso, pedindo um perdão que infelizmente não pude conceder. Transformei-me desde então num louco irremediável. Cansado, envelhecido, procurei a propriedade rural dos sogros, tentando reparar de alguma sorte a injustiça, mas a morte não me deu ensejo e voltei para a esfera dos desencarnados, em tristes condições espirituais. Nesse instante, fez uma pausa para continuar comovido. Não preciso dizer que recebi de Ismália todo o amparo de que necessitava. Todavia, infelizmente para mim, estávamos separados. Não merecia a bênção de união sublime. Ismália segue-me de perto, mas tem residência num plano superior que devo esforçar-me por alcançar. Desde muito, dediquei-me ao serviço do nosso posto de socorro. Consagrei-me aos ignorantes e sofredores. E minha Santa Ismália vem até aqui mensalmente incentivar-me o bom ânimo e amparar-me nas lutas. Mas não poderia ela transferir-se definitivamente para aqui? Indagou Vicente, tão impressionado quanto eu com o romance comovedor. Alfredo sorriu e falou: sei que Ismália tem trabalhado para isso, que seu ideal de união eterna é idêntico ao meu, atendendo às circunstâncias de estar o superior sempre em posição de dar ao inferior. Mas não ignoro que foi advertida por nossos maiores das minhas atuais necessidades de esforço e solidão. Preciso conhecer o preço da felicidade para não menosprezar de novo as bênçãos de Deus.
Minha esposa deseja descer para encontrar-se definitivamente comigo. Entretanto, é necessário que eu aprenda a subir e, por esse motivo, ainda não recebemos a devida permissão para o definitivo consórcio espiritual. Observando-nos a emoção, concluiu: estou resgatando crimes de precipitação pela impulsividade delituosa. Perdi minha paz, meu lar e minha devotada companheira. Conforme ouviram, não matei nem roubei a ninguém, mas envenenei-me a mim próprio. A calúnia é um monstro invisível que ataca o homem por meio dos ouvidos invigilantes e dos olhos desprevenidos. Que lição, né? Ele acreditou nos outros, né? E ficou acreditando na calúnia, né? E não voltou atrás até teve que desencarnar para reconhecer o erro, né, meus amados? Bom, agora nós vamos ver o 18. Informações e esclarecimentos é o nome. A volta de Ismalha ao circo da conversação impediu o prosseguimento do assunto. Aproveitando talvez a oportunidade, Aniceto perguntou ao administrador: que me diz da continuação da nossa viagem? Estimaríamos alcançar ainda hoje as esferas da crosta. Dirigiu-nos Alfredo significativo olhar e falou: não me sinto com o direito de alterar-lhes o plano de serviço, mas seria convenientemente pernoitarem aqui. Nossos aparelhos assinalam a aproximação de grande tempestade magnética, ainda para hoje. Sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo. Os que não encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Olham só, vejam só. Quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias, comentando a situação. Reduzido o número de homens e mulheres, continua cultivando a espiritualidade superior. É natural, portanto, que se intensifiquem ao longo da crosta espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes, multiplicando os tormentos destruidores. Aniceto escutava com atenção. Não me preocupo com a sua pessoa, continuou Alfredo, dirigindo-se de maneira particular ao nosso instrutor. Mas esses dois amigos, penso, seriam desagradavelmente surpreendidos. Tem razão, concordou Aniceto, e esboçando significativa expressão fisionômica, prosseguiu. Avalio o sacrifício dos nossos companheiros espirituais nos trabalhos de preservação da saúde humana. São grandes servidores, disse o senhor do castelo. De quando em quando observo-lhe pessoalmente os núcleos de atividade santa. A humanidade parece preferir a condição de eterna criança. Faz e desfaz os patrimônios da civilização como se brincasse com bonecas. Nossos amigos suportam pesados fardos de serviço para que as tormentas magnéticas invisíveis ao olhar humano não disseminem vibrações mortíferas e se traduzirem pela dilatação de penúrias da guerra e por epidemias sem conta. As zonas espirituais da Europa, mormente as do nosso nível, estão sofrendo amargamente para atender às necessidades gerais. Já começamos a receber grandes massas de desencarnados em consequência dos bombardeios. A guerra, né, meus irmãos? Que triste. Nosso lar, pela missão que lhe cabe, ainda não pode imaginar todo o esforço que o conflito mundial vem exigindo da nossa colaboração nas esferas mais baixas. Os postos de socorro de várias colônias ligados a nós estão superlotados de europeus desencarnados violentamente. Fomos notificados de que as súplicas da Europa dilaceram o coração angélico dos mais altos cooperadores do nosso Senhor Jesus Cristo. Aos terríveis bombardeios na Inglaterra, Holanda, Bélgica e França, sucedem-se outros de não menor extensão. Depois de reiteradas assembleias dos nossos mentores espirituais, resolveram-se
resolveram-se providenciar a remoção de pelo menos 50% dos desencarnados na guerra em curso. Para os nossos núcleos americanos, temos aqui o nosso campo de concentração com mais de 400. Mas não há dificuldade no socorro a essa gente, indagou Aniceto em tom grave. É a questão da linguagem? O serviço de socorro, apesar de intensos na Europa, tem sido muito bem organizado, explicou Alfredo. Para cada grupo de 50 infelizes, as colônias do Velho Mundo fornecem um enfermeiro instrutor com quem nós possamos entender de modo direto. Desse modo, o problema não pesa tanto, porque nossa parte de colaboração consta de fornecimento de pessoal de serviço e de material de assistência. Não seria, porém, mais justo, indagou o Vicente, que os desencarnados dessa espécie fossem mantidos nas próprias regiões do conflito? Alfredo sorriu e explicou. Nossos instrutores mais elevados são de parecer que essas aglomerações seriam fatais à coletividade dos espíritos encarnados. Determinariam focos pestilenciais de origem transcendente, com resultados imprevisíveis. Inúmeros de nossos irmãos que perdem o corpo nas zonas assoladas não conseguem subtrair seu campo da angústia, mas quando oferece possibilidade de transferência para cá, dentro das nossas cotas de alojamento, são retiradas daí sem perda de tempo, para que seus pensamentos atormentados não pesem em demasia nas fontes vitais das regiões sacrificadas. Vejam só que trabalheira, né? Nesse interim, Aniceto interveio esclarecendo. Embalde voltarão os países do mundo aos massacres recíprocos. O erro de uma nação influirá em todas, como o gemido de um homem perturbaria o contentamento de milhões. A neutralidade é um mito, um insulamento, uma ficção do orgulho político. A humanidade terrestre é uma família de Deus, como bilhões de outras famílias planetárias no universo infinito. Em vão a guerra desfechará desencarnações em massa. Esses mesmos mortos pesarão na economia espiritual da Terra. Enquanto houver discórdia entre nós, pagaremos doloroso preço em suor e lágrimas. A guerra fascina a mentalidade de todos os povos, inclusive de grande número de núcleo de esferas invisíveis. Quem não impõe as armas destruidoras dificilmente se afastará do verbo destruidor. No campo da palavra ou da ideia, mas todos nós pagamos tributo. É da lei divina que nos entendamos e nos amemos uns aos outros. Todos sofreremos o resultado do esquecimento da lei, mas cada um será responsabilizado de perto pela cota de discórdia que haja trazido à família mundial. Vejam só os pensamentos e as conversas, né? Alfredo, que parecia ponderar seriamente os conceitos ouvidos, observou. É justo. Aniceto voltou a considerar após silêncio mais longo. Estive semana passada, pessoalmente, em Alvorada Nova, que fica em zonas mais altas, e vinha saber que avançados núcleos de espiritualidade superior dos planetas vizinhos, desde as primeiras declarações desta guerra, determinam providências de máxima vigilância nas fronteiras vibratórias mantidas conosco. Ensinam-nos os vizinhos beneméritos que devemos suportar nos próprios ombros toda a produção de mal que levarmos a efeito. Somos finalmente a casa grande, obrigada a lavar a roupa suja nas próprias dependências. Sorrimos todos com essa comparação. Ismália, que permanecia em silêncio, não obstante a funda impressão que se lhe estampa no rosto, considerou com delicadeza. Infelizmente, na feição coletiva, somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Olha a comparação que ela fez, né? Todos os dias somos curados por Jesus e todos os dias conduzimos-no ao madeiro. Nossas obras estão reduzidas quase a simples recapitulações que fracassam sempre. Não saímos do estágio da experiência
e dolorosamente para nós estamos sempre a ensaiar no mundo a política com Césares, a justiça com os Pilatos, a fé religiosa com os fariseus, o sacerdócio com os rabinos do Sinédrio, a crença com os Jairos, e que acreditam e duvidam ao mesmo tempo os negócios com Anases e Caifáses. Nesse passo, não podemos prever a extensão dos acontecimentos cruciais. Encantado com as definições ouvidas, aventurei-me a dizer: como é angustiosa, porém, a destruição pela guerra. Nesses tempos, contudo, observou Alfredo bondosamente, a prece é uma luz nas mais intensas no coração dos homens. Bem se diz que a estrela brilha mais fortemente nas noites sem luz. Imagine que, para iniciar providências de recepção aos desencarnados em desespero, já fui mais de uma vez ao serviço de assistência na Europa. Há dias, em missão dessa natureza, fomos eu e alguns companheiros ao céu de Bristol. A nobre cidade inglesa estava sendo sobrevoada por alguns aviões pesados de bombardeio. As perspectivas da destruição eram assustadoras. No seio da noite, porém, destacava-se a nossa visão espiritual, um farol de intensa luz. Seus raios faiscavam no firmamento, enquanto as bombas eram arremessadas ao solo. A chefia da expedição recomendou nossa descida ao ponto luminoso. Com surpresa, verifiquei que estávamos numa igreja, cujo recinto deveria ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para os nossos olhos. Notei então que alguns cristãos corajosos reuniam-se ali e cantavam hinos. O ministro do culto lera a passagem dos Atos, em que Paulo e Silas cantavam à meia-noite na prisão, e as vozes cristalinas elevavam-se ao céu em notas de fervorosa confiança. Enquanto rebatavam estilaços lá fora, os discípulos do Evangelho cantavam unidos em celestial vibração de fé viva. Nosso chefe mandou que nos conservássemos de pé diante daquelas almas heróicas que recordavam os primeiros cristãos perseguidos em sinal de respeito e reconhecimento. Ele também acompanhou os hinos e depois nos disse que os políticos construíram os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. Olha que lindo isso, né? Às vezes, concluiu o senhor do castelo em tom significativo, é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. E aqui encerramos esse capítulo, lembrando daquela guerra que levou tantos espíritos, né? Foi muito doloroso. Quiçá ainda, né? Temos resquícios daquelas dores todas, cada um de nós no nosso espírito, né? Então, meus amados, agradeço mais uma vez a companhia de todos que têm conosco assistido os nossos trabalhos, as leituras e as palestras e todos os trabalhos do nosso canal. Continue acessando o nosso canal. Visite sempre o nosso site. Um abraço a todos e que Deus continue iluminando, né, a nossa caminhada, hoje e sempre. Que assim seja. Até a próxima, meus queridos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site